Boa noite, pessoal. Boa noite, Kívia. Alberino está conosco aqui de novo. Boa noite também, Denison. Vamos aguardar aqui a chegada dos demais colegas para a gente começar. Tá certo. O que houve, professor? Aguardando aqui. Começar agora. Essa é uma praxe da CEUNI desde as aulas presenciais, né? A aula começa às 8h30, mas aí a gente aguarda um pouco. O pessoal vai chegando. Quando era lá na faculdade, essa hora, o pessoal estava chegando com um lanche na mão, né? Estava ainda comendo. Não faz tanto tempo isso não, né? Vocês lembram? Eu também lembro. Quando eu lembro, no dia do anúncio, que era para todo mundo voltar para casa, que eu comentei com as meninas, homem, daqui uns 15 dias a gente deve estar de volta, isso é uma besteira, a gente resolve. Até hoje. A gente achava que ia ser só uma semana, no máximo 15 dias mesmo. Já Era. vai um ano e 7 meses, né? Porque foi em março. É. Pois é, minha gente. Mas se tudo correr da maneira que está indo aí, espero que ano que vem a gente consiga voltar aí, né? Também voltar agora em novembro, já na semana de prova praticamente. Mas aí a gente controlando aí a pandemia, espero que em fevereiro, quando a gente voltar às aulas, né, ano que vem, as coisas já estejam boas o suficiente para a gente voltar ao presencial. Bom, a gente viu na aula passada, né, as teorias sobre consumidor e tudo mais, estou passando aqui, né, para vocês lembrarem, teoria finalista, maximalista, a finalista mitigada, minimalista. E aí eu falei para vocês sobre a definição de fornecedor, né, a definição do artigo 3º caput, e vimos aqui as definições de fornecedor, né, real, aparente, não vimos ainda o presumido. Então, só lembrando, né,
O fornecedor real é o que participa da realização e criação do produto acabado ou de parte componente do mesmo, inclusive a sua matéria-prima, ou seja, é aquela visão clássica do fornecedor que a gente imagina que é aquele que é o fabricante, que é o distribuidor ou comerciante, falando de 3 elos da cadeia produtiva aqui, né? Mas a gente sabe que hoje é cada vez mais difícil identificar de maneira clara quem é esse fornecedor real. Então, para que o consumidor não fique prejudicado, né, a doutrina acaba criando, com base no artigo 3º do CDC, outras espécies de fornecedor, que foi essa aí que eu parei na aula passada, né? O fornecedor aparente, que é o que se apresenta como tal por meio de marca ou sinal distintivo. Pode até ser que ele não seja aqui o fornecedor, pode até ser que ele não seja o fabricante, né? Mas você vê aquela marca sendo ostentada. E aí é por essa marca que você vai buscar, se acontece algum problema com esse produto, é por essa marca que você vai buscar ali, né, a solução para esse problema, mesmo que ela não tenha sido aqui a fabricante, né? Vocês veem aí nessas imagens que tem, por exemplo, muitas marcas de roupas, de calçados e tal, e geralmente, né, essas fábricas hoje elas terceirizam, ou até, vocês estão vendo isso em direito do trabalho, quarteirizam, né? Quarteirização do trabalho. Então, muitas vezes aqui não é uma fábrica, por exemplo, da Adidas, é uma terceirizada que trabalha para ela, né? Não é uma fábrica da Chanel, dos perfumes, é uma terceirizada, enfim. Nem sempre vai aparecer aqui o próprio fabricante. Aí lembra daquele exemplo que eu disse na aula passada, do carro, né? Que você tem a montadora aqui, mas você tem ali no carro um fabricante para o pneu, outro para o freio, outro para a roda, outro para o câmbio, para o motor, e finalmente aquele que vai fazer a montagem da carenagem, né? Da parte lá da própria lataria. Então, você tem vários fabricantes aqui. E aí, para o consumidor encontrar esse fabricante específico é quase impossível. Então, ou cada vez mais difícil. Então, é para isso que aparece, que surge, né, a figura do fornecedor aparente, porque aí você vai buscar o provimento, aí você vai buscar a solução para o problema com base nessa aparência, na marca, no sinal distintivo que aparece ali, né? É por aí que você vai encontrar, né, o caminho para buscar a reparação do dano, caso aconteça algum dano, né? E aí, a terceira figura do fornecedor aqui é a do fornecedor presumido, né? Então, vamos ter as presunções aqui de fornecedores, que elas vão aparecer em duas situações. No primeiro caso, é a figura do importador. O importador é um dos tipos de fornecedor presumido. E a outra figura é o comerciante de produto anônimo. Tá? São duas figuras que aparecem aqui. Então, voltando, né, temos o importador. O importador, né, de maneira geral, é aquele que vai importar os produtos para venda no mercado nacional. Então, ele vai buscar esse produto lá fora, em outro país, e vai trazer esse produto para vender aqui, né? Então, esse produto, que não é fabricado no Brasil, ele é trazido para ser vendido por aqui, por uma distribuidora ou por um próprio comerciante varejista e tal. E aí, esse será o responsável, né? Esse será o fornecedor aqui nessa situação. E aí eu mostro nessas imagens, né, dois casos que são bem recorrentes, né? Já estamos aí no dia 5 de outubro, né? Já chega o Natal, e aí daqui a pouco começa a decoração natalina. E muita gente vai procurar os pisca-piscas para poder, né, fazer aí a decoração da sua árvore de Natal, seja ela artificial ou uma árvore natural mesmo. Claro que com todas as implicações ambientais e os cuidados ambientais com a árvore, se for natural, né? Então, tem o pisca-pisca e hoje a fabricação dos pisca-piscas geralmente vem quase toda lá da China, né? Então, o importador desses produtos vai ser o responsável por eles. Então, se um pisca-pisca desse pega fogo, né? Se acontece aí algum acidente com ele, algum problema, então é o importador que será o responsável. Até porque muitas vezes, né, a embalagem ela vem com instruções que nem são em português. Essa está até com a instrução ali e tal, mas algumas vezes vai vir em inglês ou até em mandarim. E aí, claro, você não vai ter que obrigar os consumidores a aprender os ideogramas, né, da escrita em mandarim. Lógico que não. Então tem que estar escrito em português. Isso é um requisito básico. E outro, né, são os espumantes, os vinhos que estão aí, né? Quem gosta de beber um bom vinho, quem gosta de saborear um bom espumante,
né, vai buscar os bons brasileiros, claro, tem muitos, mas também tem outros que são importados, e aí tem muita gente que admira lá os vinhos e espumantes franceses, espanhóis, argentinos, etc. E aí eles são fabricados fora do Brasil e são importados para vender aqui. Então, nesse caso, se acontece algum problema com relação a um vinho, ou um espumante, ou outra bebida dessa natureza, aí a responsabilidade é do importador. Alberino lembrando dos portugueses também, né? Não podemos esquecer dos bons vinhos portugueses. Então, entre outros, né? Entre outros tantos. Então, aí vem a figura do importador, que é justamente essa figura do fornecedor aqui. Como não temos como buscar lá em Portugal, na França, na Argentina ou na China, no caso dos pisca-piscas, né? O responsável, então o responsável é aqui a figura mais próxima, que vai ser o fornecedor desse produto, o importador, certo? E o outro que aparece aqui é o comerciante de produto anônimo. E aí eu mostro, né, esse stand, essa quitanda, né, essa banca, que pode ser a banca de uma feira, pode ser a banca de um supermercado, de um atacadista, etc. E aí você tem as frutas, né, que estão aí, né, algumas que a gente consegue identificar claramente, outras nem tanto, e as que estão mais atrás, né, os melões, por exemplo, eles estão com os rótulos, né? E essas frutas mais da frente, não. Então, você vê aí em cima, né, os abacaxis, você vê mais embaixo pinha, você vê atemoia, você vai ver maçã, é pêssego aí, vai ver kiwi, uva, né? Entre outras frutas. E mais atrás vão estar os melões. Os melões estão identificados. Nessa imagem não dá para ver claramente de onde vem a procedência, mas se você pega de mais perto, você vai ver que tem lá a identificação da fazenda, né, de onde foi cultivado o melão e tal. Aí, nesse caso, você tem um produto que está identificado. E você consegue identificar, então, de onde vem a procedência desse melão. Mas, na maioria das frutas que aparece aí na imagem, você não consegue detectar isso, porque não tem a indicação do local em que ela foi produzida, né? Então, usando aí os kiwis, né, o pêssego, a uva, você não consegue identificar de onde veio, né? Aí, nesse caso, estamos diante de um produto anônimo, certo? De um produto de onde não temos ali como conhecer a procedência dele. Não sabemos em que fazenda ele foi cultivado, não sabemos se foi produção orgânica ou com uso de agrotóxicos, né? Esses detalhes a gente não tem como saber. Então, nesses casos, se você consome uma fruta dessa natureza e aí acaba acontecendo algum problema, né, com você ou com outros consumidores, então o responsável por esse problema aqui será o comerciante, o feirante, ou o supermercado, né, ou o atacadista. Então, serão eles que serão aí os responsáveis, porque são eles os comerciantes de produto anônimo. Então, como é um produto anônimo, a gente não tem como identificar quem foi o produtor, quem foi o intermediário, né, que trouxe que transportou essa fruta da fazenda para a feira ou para o supermercado. Então, a gente tem como identificar quem? O comerciante. Então, acaba que é o feirante, acaba que é o dono do supermercado, né, o representante ali do supermercado, que vai ser o responsável aqui por esse produto. Isso acontece não só em relação a produtos que você não tem como identificar a origem, que seriam esses casos, mas também produtos em que até seria possível identificar a origem, mas, por exemplo, tudo está escrito em outro idioma, como eu falei agora. Está escrito em mandarim, então vai lá para o importador, que acaba sendo, ao mesmo tempo, importador e comerciante de produto anônimo, porque você não sabe ali de que se trata, né, de que se tratam as regras para a utilização daquele produto e não sabe também a procedência dele. Sabe que vem da China, sabe que vem de Taiwan, sabe que vem do Vietnã, mas não sabe outros detalhes sobre esse produto, porque está tudo escrito em outro idioma, e aí a gente não tem como obrigar o consumidor a aprender outro idioma, né? Então, essas são as espécies de fornecedor. O real, que é o clássico, o aparente, né, que é aquele que a gente detecta pelo sinal, pela marca, né? E o comerciante, o presumido, que é dividido em importador, referente especificamente à questão da importação de produtos que não são fabricados no Brasil, e o comerciante de produto anônimo, que pode ser produto nacional ou importado,
mas nesse caso você não consegue identificar de onde vem o produto. Então aí você vai ter que buscar a responsabilidade por aquela pessoa que é a mais próxima, né, do consumidor, que é, no caso aí, o comerciante desse produto. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo, professor. Beleza. Dito isso, né, então, vamos só a mais algumas regras ou alguns detalhes sobre a figura do fornecedor. Então, só para deixar claro que eu fiz isso também na aula passada, né? Os tipos de pessoa que podem ser consideradas fornecedoras, a gente viu isso na leitura do artigo 3º. Então, só recapitulando. Pessoa física pode ser fornecedora? Porque o tempo todo eu estou falando aqui comerciante, tal, fabricante. Então, quase sempre a gente se refere a fornecedor como pessoa jurídica, né? Como empresa, seja ela pequena, média ou grande. Mas a pessoa física pode ser fornecedora, né? Uma relação entre pessoas físicas pode ser também uma relação de consumo? Depende, né? Depende. Depende de quê? Desse dado aí. A pessoa física vai ser fornecedora desde que atue com regularidade como fornecedor de produto ou serviço. Aí pensa só numa situação. Um de vocês ou uma de vocês tem um carro e quer vender. Nessas circunstâncias agora, né, vender um carro usado, né, estava até dando isso no jornal lá ontem, que hoje vender um carro usado está até mais caro do que, né, você vender hoje você vai ganhar mais dinheiro do que quando você comprou, né? Está mais caro hoje o carro para ser vendido do que para ser, né, do que era lá atrás o valor dele de venda. Isso por conta da carência lá na produção dos carros novos, por falta de matéria-prima. Então, um de vocês quer vender o carro e coloca lá no site desses, quaisquer, o anúncio que vai vender esse veículo por, vamos supor, sei lá, 50 mil reais. Né? E aí vai lá uma pessoa interessada, entra em contato com você, vê as condições de pagamento e você vendeu o carro, fechou o negócio, recebeu os 50 mil, seja à vista ou parcelados, e vendeu o carro. Mas você fez isso só uma vez na vida. Você só vendeu esse carro, pegou o dinheiro, comprou outro, ou fez um investimento, ou pagou dívida, sei lá o quê. Né? E depois não vendeu mais. Isso aí não configura uma relação de consumo, né? Porque essa é uma relação típica de direito civil, um contrato entre pessoas físicas, um contrato com igualdade entre as partes. Então, não é uma relação de consumo. A relação de consumo aqui ela vai muito pela questão da regularidade. Então, uma coisa é você vender um carro que você está precisando agora, pegar o dinheiro para comprar outro, ou pagar dívidas, ou para fazer um investimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar um carro e colocar para vender num dia lá do mês de agosto. Vendeu. Comprou outro carro e 15 dias depois colocou outro carro para vender no mesmo site. Vendeu, comprou outro e colocou esse outro para vender de novo, já é o terceiro. Isso no intervalo ali de 15 dias, um mês. Ou simplesmente você todo dia coloca lá anúncio de um carro. Você tem vários, né? E vai vendendo lá os carros. E vai vendendo, comprando e vendendo de novo. Isso acaba sendo, na prática, uma concessionária, né? Então, é uma pessoa física? É. Mas aí você tem uma relação de consumo, porque essa é uma relação que tem regularidade. Há venda de carros por essa pessoa o tempo todo, né? Com certa regularidade. Aí, nesse caso, já deixa de se configurar como uma mera relação entre pessoas físicas, uma relação civil comum, para passar a ser uma relação de consumo. E aí a pessoa física acaba sendo considerada fornecedora em situações como essa, certo? Então, vai depender dessa análise para se saber se a pessoa física vai ser ou não considerada fornecedora. Nem sempre é, mas pode ser. Em situações como essa que eu citei, em que você tem ali uma regularidade, essa pessoa que vai vendendo várias e várias e várias vezes, indefinidamente, produtos, seja em sites, seja presencialmente. Então, mesmo sem ter CNPJ, isso não interessa aqui tanto, o fato é de ter a regularidade, de se configurar a relação de consumo. Se ela se configura, então ele será sim ou ela será considerado ou considerada fornecedor ou fornecedora, certo? Outra figura que também pode ser fornecedora são os entes despersonalizados, que eu falei
lá no conceito de consumidor. Então, empresa que está em processo de falência, né, que é a massa falida, o condomínio de edifícios e tal, de casas, o espólio, que é a herança, também pode ser fornecedor. Né? Se você tem lá a empresa falida, ela ainda está vendendo, né? Está no processo de recuperação judicial, ou na própria falência ainda tem ali possibilidade de abertura das lojas e tal. Então, vai ter a compra e venda ali, relação de consumo, né? E vai ser possível, sim, que essa massa falida seja responsabilizada por eventuais danos. Do mesmo jeito, um condomínio que se associa com uma empresa que está provendo serviços de internet, né? Então, ela não está só sugerindo, ela está impondo. Então, aí ela está fornecendo serviço junto. Então, se acontecer algum problema, o condomínio também pode ser responsabilizado. E a herança, se na herança ali, dentre os bens da herança estão, por exemplo, né, situações ali ou empresas que também fornecem produtos ou serviços. Então, a herança também pode ser incluída na qualidade de fornecedora, certo? Aqui, para fins de definição do direito do consumidor. Certo, gente? Então, lembrando lá, a maioria dos casos vai se configurar como pessoa jurídica, mas pessoas físicas, entes despersonalizados também podem ser considerados fornecedores, certo? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, aí a gente viu os sujeitos da relação de consumo e vocês agora sabem diferenciar quem pode ser consumidor e quem pode ser fornecedor, né? Agora a gente sai da figura dos sujeitos e vamos entrar no objeto da relação de consumo, né? Que eu já tinha mencionado na aula passada. Que o objeto vai ser dividido em produto e serviço, certo? Então, a gente vai primeiro analisar a definição de produto, o que é produto aqui para o direito do consumidor, e depois vamos para a definição de serviços. Então, objeto da relação de consumo, o primeiro objeto que a gente analisa aqui é o produto, e o CDC também teve essa preocupação em definir o que é o produto. O artigo 3º, parágrafo 1º do CDC, traz a definição do que é produto para fins de consumo. Na leitura aí do parágrafo 1º, produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Vocês que já estudaram lá o direito civil na parte geral, lembram que há uma definição bem ampla do que são bens e há várias espécies de bens que são analisadas lá no direito civil. Mas observem que aqui no direito do consumidor não houve essa preocupação em se estabelecer várias espécies de bens. Não, aqui só se fala em dois tipos, móveis ou imóveis. Nem se refere aos semoventes, né? Materiais ou imateriais, só. Então, não vai haver tanta preocupação aqui em se distinguir qual é o tipo de bem, né? Na verdade, aqui vocês vão perceber que a definição é bem ampla, de propósito, mais uma vez, para poder abarcar qualquer tipo de bem que possa ser suscetível ali ao mercado de consumo. Qualquer bem que possa ser comercializado vai entrar no conceito de produto. E aí não interessa tanto saber qual é a espécie de bem aqui, né? Mas de maneira mais detalhada. Não, aqui vai só haver essa distinção básica: bens móveis, bens imóveis, bens materiais, bens imateriais. Só isso, né? E nem é uma preocupação tão grande, né? Na verdade é mesmo uma preocupação, ou há uma preocupação maior em se definir o produto como um bem de consumo, um bem que está ali, né, suscetível a ser comercializado. Então, produto pode ser todo e qualquer bem jurídico disponível e alienável. Então, basta que se tenha essas condições ali estabelecidas que você tem um produto. Então, é um bem jurídico que está disponível no mercado e que pode ser alienado, de alguma maneira, né? Ou seja, pode ser qualquer bem que possa ser objeto de comércio, certo? Então, o importante a ser destacado aqui é que os produtos são considerados bens que são objeto de comércio, bens que podem ser comercializados. Os bens que não forem objeto de comércio aí saem da definição de bens de consumo. Mas hoje, a grande maioria das coisas que temos, dos bens, são comercializáveis. Não podemos esquecer que estamos num país capitalista. Então, num país capitalista, quase tudo vira dinheiro, quase tudo vira algo comercializável. Então, hoje, praticamente todos os bens que existem,
né, são objeto de comércio. E aí, essa definição é bem ampla mesmo, né, porque abrange os bens materiais e os imateriais, aqueles que a gente nem consegue perceber, nem consegue tocar fisicamente, né? Então, todos eles, desde que possam ser comercializáveis, são considerados produto para fins de consumo. Então, só lembrando, o CDC não adota a distinção feita pelo Código Civil entre bens e coisas. Tudo aqui é bem de consumo, basta estar ali suscetível a ser comercializado. Utiliza-se uma nomenclatura já consagrada no meio comercial e econômico para facilitar a determinação do que seja o bem disponível para consumo, seja de ordem material, seja de ordem imaterial, seja ele durável ou não durável. Aí eu coloquei essa outra distinção porque ela vai aparecer mais no CDC e com maior frequência. Bens duráveis e bens não duráveis. Né? Os bens duráveis que não se extinguem ali por um uso único ou sucessivo, né, em poucas vezes, e os não duráveis que você extingue, né, em pouco tempo, com uso apenas ou com pouco tempo de uso. Né? Isso vai ser fundamental ali para definir prazos de garantia e tudo mais, como veremos mais à frente. Certo? Então, os bens aqui, né, o que se tem são distinções feitas mais pelo próprio meio comercial, pelo próprio meio empresarial. Então, a preocupação aqui foi de se tentar adequar a nomenclatura para ela ficar bem fácil de ser entendida, porque são nomes que já são consagrados aí no meio comercial, no meio econômico, certo? E aí fica a dúvida, né, sobre bens imateriais. Por exemplo, o lazer. Né? O lazer seria um bem de consumo? E aí veio, então, uma decisão que foi ali bem polêmica, nos idos da Copa do Mundo de 2014, que foi sobre essa apelação cível, a 123.957 de 2013, que teve como tribunal ali que julgou, né, o TJ de Minas Gerais. O desembargador que julgou essa apelação foi o Veiga de Oliveira, e esse foi um julgado de setembro de 2016. O que aconteceu aqui foi o seguinte: lá entre 2013 e 2014, começaram a ser entregues os estádios que seriam sede da Copa do Mundo, a fatídica Copa do 7-1, né, que o Brasil sofreu da Alemanha. É só para lembrar. Então, ali em 2014, tivemos a Copa do Mundo e tivemos os eventos preparatórios. E em Minas Gerais, né, o Mineirão virou a Arena Mineirão, e aí houve um jogo, né, que estava ali para ser o jogo da inauguração, que seria um jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, né, os dois clubes mais populares do estado de Minas Gerais. E aí houve uma pessoa, né, um dos torcedores, que entrou com ação contra a empresa que estava ali gerenciando o estádio, porque havia péssimas condições no dia em que a partida aconteceu. Então, houve uma decisão de primeira instância, foi uma decisão bem polêmica, né, e aí só depois é que ela foi reformada pelo Tribunal de Justiça, né, pela decisão do tribunal. Então, vamos ver, em resumo, né, como aconteceu esse caso e como é que foi o caminho para decidir, né, para se chegar a uma decisão sobre essa questão do lazer, porque assistir jogo, né, agora estão voltando, né, os jogos aqui nos estádios, aqui no Rei Pelé já começou a ter jogo, né, com público e tal. Antes da pandemia isso era absolutamente normal, agora estamos voltando a um tal novo normal, né? Vamos ver até quando vai ser esse novo normal e até quando a gente vai ter ainda as restrições, ou se vai ter que regredir nelas, enfim, né? Ainda tudo é incerto nesse momento. Então, nesse caso aqui, né, segundo os autos do processo, o torcedor que na época tinha 17 anos adquiriu ingresso para o clássico Cruzeiro e Atlético, que aconteceria em 3 de fevereiro de 2013, ocasião em que o Estádio Mineirão seria reinaugurado após 3 anos de reformas para a realização da Copa do Mundo de 2014. No processo, né, em que ainda o cidadão lá era menor, né, então ele foi representado inicialmente pela sua mãe, o torcedor relatou que a desorganização teve início já na venda dos ingressos no dia 31 de janeiro de 2013. O torcedor disse que permaneceu por várias horas na fila para comprar seu ingresso, tomando chuva e sol, uma vez que os bilhetes só começaram a ser vendidos 2h30 depois do horário anunciado. Ainda de acordo com o torcedor, no dia do jogo, houve tumulto na entrada do estádio, devido ao atraso na abertura dos portões e do estacionamento. Com a proibição da venda de produtos por ambulantes ao redor do campo, a única opção para beber água e se alimentar eram os bares no interior do estádio.
Contudo, segundo alega, só havia 2 bares em funcionamento, que foram fechados logo após o início do jogo, pois havia acabado o estoque de bebidas e alimentos. Então, imagina só, no calor desgraçado né, ali do verão, e não ter acesso a bebidas, nem a água, né, quanto mais outra coisa. Então, essa era a situação no início do jogo já. O autor da ação afirmou ainda que encontrou bebedouros sem água e banheiros inutilizáveis também sem água, deixando os torcedores presentes à mercê de uma total falta de organização, com fome e sede durante toda a partida. Além disso aqui, né, só destacando, nos banheiros havia restos de obras, o que era perigosíssimo, porque era o clássico, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro, se tivesse uma briga de torcidas, eles iam utilizar pedaços de concreto, de madeira, de ferro, até para agredir ou até matar as pessoas lá, os outros torcedores. Então era algo bem complicado que estava se configurando nesse jogo. Por sorte, não aconteceu nenhum incidente maior, mas aconteceram esses relatos aí, não foi só esse, né? Esse foi o que ficou mais conhecido, mas outras pessoas que estavam no estádio, outras milhares, relataram a mesma situação degradante. E aí, então, na apelação, o que aconteceu? Né? Primeiro, na decisão de primeira instância, o juiz decidiu que não era obrigação da empresa, né, que estava gerindo lá o estádio, né, tomar essas medidas, e que o torcedor, quando ia para o jogo, já deveria estar ciente de que passaria por isso. Então, ele disse que não, né, na decisão de primeira instância, não houve responsabilidade, né, se afastou a responsabilidade por relação de consumo e não houve determinação de indenização alguma ao torcedor, e nem de nenhuma medida ou punição a ser dada a quem estava gerenciando o estádio no dia da partida. Houve, então, o recurso, né, a apelação, e aí essa apelação que a gente vai ver aqui em maiores detalhes. Então, na ementa, né, reinauguração do estádio, indenização por danos morais e materiais, ausência de estrutura básica e segurança, descumprimento do Estatuto do Torcedor e do Código de Defesa do Consumidor. E aí, no voto do relator, desembargador Veiga de Oliveira, já em 2016, já tinha passado a Copa, já tinha passado as Olimpíadas, inclusive, né? E essa decisão de primeira instância serviu para que em outros estados outros juízes tomassem decisões semelhantes, né? Tanto na Copa, em 2014, quanto nas Olimpíadas, que também tiveram situações semelhantes, ou até piores, na Olimpíada no Rio. Em tendo havido a prestação do serviço contratado, ainda que em desconformidade com a forma esperada, não há que se falar em dano material. Comprovada a ausência de fornecimento de itens básicos, como água, alimentação, sanitários próprios e segurança aos torcedores, em flagrante descumprimento ao Estatuto do Torcedor e Código de Defesa do Consumidor, é devida a compensação por danos morais. Aí, na segunda instância, né, o TJ de Minas Gerais já decidiu que era cabível indenização por danos morais. Diante disso, dou parcial provimento ao recurso interposto, condenando a apelada a pagar ao apelante compensação por danos morais equivalente a R$ 1.500, devidamente corrigidos pelo índice da data da publicação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação. Então, lá atrás, o que se criticou é que a decisão de primeira instância acabava dizendo, olha, o lazer é um bem de consumo, mas não é tão relevante, né? Porque você tem ali a possibilidade de se afastar, indenizações, em caso de má conduta dos organizadores dos eventos. Mas aí veio essa decisão do TJ de Minas Gerais e recolocou a possibilidade de que exista a responsabilidade e que exista a indenização por danos morais. Danos materiais não se configuraram nesse caso, segundo o entendimento do desembargador, que foi seguido pelos demais componentes do tribunal, mas houve o provimento para danos morais, no valor de R$ 1.500, que acaba sendo um valor padrão para situações desse tipo. Então, acabou que foi um valor pequeno, diante do tamanho dos problemas que esse torcedor sofreu lá durante esse jogo, né? Mas acabou que saiu aí algum valor. Só que foi um valor, lembrando, né, uma decisão individual, então os outros torcedores teriam que ter entrado com ações semelhantes para ganhar também a indenização nesse sentido. Se não entraram, então só ficou restrito a esse torcedor, né, o direito para receber a compensação por danos morais. Certo? Então, concluindo essa parte, né, fica claro que o lazer é um bem de consumo, pero no mucho, né? Porque não há muitas
garantias aí de que se receba valores maiores a título de indenização, e até a questão dos danos materiais é discutível quando se chega aos tribunais. Diga. E você acha que caberia ele ter sido indenizado por danos materiais? Olha, nessa situação, há uma responsabilidade clara do fornecedor, não só pelo evento em si, mas também pela própria segurança dos torcedores, né? Só que quando se fala em jogo de futebol, geralmente tem sido esse o entendimento. Mas quando se fala em outros eventos, como festas e tal, isso aparece mais claramente, de que a obrigação não é só para oferecer a festa, o espaço físico, mas também de prover a segurança das pessoas que estão ali frequentando o espaço. Então, os danos materiais poderiam aparecer, poderiam se configurar. Mas é claro, aqui depende muito da situação de prova colocada em cada caso, né? Como a gente não teve acesso aos autos, né? Não dá para saber se todas as provas foram colocadas lá no processo, né? Mas, em tese, Ô, professor, seria possível, né? Em tese, seria possível ter danos materiais além dos danos morais. Mas, claro, isso depende muito de cada processo e vai sendo questão para provas, né? De se colocar as provas nos autos. Diga. professor, rapidão. Então, pelo que eu entendi, faltou uma melhor fundamentação, né, no processo. Pode ter acontecido isso, né? Não sei, não sei. Pode ter acontecido. Fala assim, pode ter acontecido, né? Não sabemos. Faltou aquele que para poder a coisa fluir melhor e de repente ter essa indenização por danos materiais, né? Exatamente. Aí, e também tem essa questão que eu falei, né? Geralmente, quando se trata de jogo de futebol, eventos esportivos, há uma tendência dos tribunais brasileiros de não colocar a responsabilidade sobre a segurança do torcedor. Aí isso fica mais a cargo da polícia e não sei o quê. E aí, quando acontece, por exemplo, briga entre torcedores e tudo mais, isso não respinga essa responsabilidade em quem está organizando, né? Então, dificilmente você vai ver uma federação, né? Ou a CBF, a Federação Alagoana de Futebol, sendo responsabilizada por uma briga de torcedores. Dificilmente você vai ver isso. E aí, isso implica também muitas vezes no não provimento da questão dos danos materiais, por exemplo, para devolução de valores de ingresso ou coisa do tipo, né? Isso aparece às vezes não, aparece mais quando você tem os eventos como festas, né, formaturas, shows, etc. Aí aparece isso melhor. Mas no caso dos jogos de futebol, nem tanto, né? É uma tendência dos tribunais que sai um pouco desse tom, né? Destoa, né? Do que é a responsabilidade, o que deveria ser a responsabilidade dos fornecedores em situações como essa. Então, o lazer é um bem de consumo, é um produto, mas não tem aí, a depender do tipo de lazer, um provimento tão suficiente hoje dos tribunais para, né, suprir demandas em relação a em relação a danos materiais. E aí acaba entrando mais no dano moral, e o dano moral acaba sendo com valores desse tipo aí, R$ 1.500, R$ 5.000, não passa muito disso, né? Geralmente não passa muito desses valores, certo? Bom, gente, falta 1 minuto, né, para terminar aqui essa primeira parte da aula. Então, vou fazer aquela pausa aqui para a gravação e daqui a pouco eu volto para a gente continuar vendo agora a ideia de serviços, né, o conceito de serviços. Então, até já.